todos. É um prazer, é uma honra aceitar o convite para compartilhar com os senhores alguns desafios na erradicação de algumas enfermidades. Em relação à febre amarela, que é seguramente uma enfermidade muito grave, gostaria de compartilhar como estamos e as nossas preocupações com relação a esta doença. Para esta fala, eu não tenho conflitos de interesse. A febre amarela é uma enfermidade febril aguda causada por um vírus do gênero Flavivírus. E o Brasil, desde 1937, tem desenvolvido uma intensa atividade de combate a esse vírus, e também através de uma imunização maciça. Sabemos que os macacos são os reservatórios principais e os homens são hospedeiros acidentais. A maioria das pessoas com febre amarela apresenta uma enfermidade assintomática, praticamente mais de 60%. Mas, entretanto, daquelas que se enfermam, a mortalidade é altíssima, ao redor de 50%. Por isso, vigilância epidemiológica é fundamental. Essa vigilância é feita através de controle das epizootias. Sabemos que os macacos mais frequentemente acometidos são os bugio, e os mais resistentes são o prego e o sagui. Em relação aos mosquitos, os mosquitos sempre são um problema. Nós temos 2 ciclos de febre amarela conhecidos, o ciclo silvestre e o ciclo urbano. No ciclo silvestre, os mosquitos hemagogos e os sabetes são os transmissores, são os mais importantes nessa cadeia e podem transmitir, então, ao homem. No ciclo urbano, os mosquitos mais frequentemente acometidos, ou que se conhece nesse ciclo urbano, são os Aedes. Aedes aegypti, mais conhecido e o mais comumente encontrado. Entretanto, é necessário acentuar que o Aedes albopictus pode ser também contaminado, porque ele já foi encontrado no estado do Pará, aqui no Brasil. No Brasil, apenas para registrar, eu acho que esse é um dado importante, não se registram casos de febre amarela transmitida por ciclo urbano desde 1942. Interessante que os mosquitos se movimentam em torno de 2,5 km, 2,5 até 3,5 km por dia. E tendo em conta este dado, se pode fazer uma previsão de quando esses mosquitos vão chegar em um determinado lugar. E essa sua dispersão tem sido monitoreada em Brasil, porque estamos saindo de uma grande epidemia. Esses mosquitos, com essa dispersão, eles formam verdadeiros polígonos dentro dos mapas, enfim, desenhando mapas com polígonos em regiões de maior ocorrência. E, com isso, eles formam verdadeiros corredores ecológicos. Com esse dado, foi possível entrar nas áreas antes acometidas ou que iriam ser acometidas antes dos mosquitos. Esse é o mapa do estado de São Paulo, onde nós tivemos um grande número de casos, e aqui se vê o caminho desses mosquitos e os verdadeiros polígonos que são encontrados quando se estuda a dispersão desses insetos. Houve um ressurgimento da febre amarela nos últimos anos no Brasil, já a partir de 2014 e 2015, alguns casos, o número de casos foi se acentuando em 15 e 16, e em 2016 e 17, nós tivemos um acometimento de uma área muito grande no Brasil. Até hoje, 2018, né? É claro que 2017 e 18, esses casos se concentraram na região sudeste,
e agora em 2019 nós temos menos casos. Nesse mapa, os senhores podem ver as colunas expressivas, colunas vermelhas que estão aqui do lado direito, mostrando o acentuado número, aumento de casos em 2017 e 2018. Agora, em 2019, a partir do dia 1º de janeiro até 31 de maio, foram confirmados 82 casos de febre amarela, um número expressivamente menor do que o que nós estávamos vendo nos 2 anos anteriores. As regiões atualmente, 2019, mais acometidas, já partem praticamente, elas se restringem agora a São Paulo e Paraná e Santa Catarina, como mostraram os polígonos ecológicos, como eu já comentei. Em São Paulo, nós tivemos esse ano 68 casos, um número muito menor do que os mais de 500 casos que tivemos nos anos anteriores. Paraná com 13 casos, com um caso, e relatadas apenas notificadas 14 mortes. Esse é o mapa que os senhores podem ver. As regiões em vermelho são consideradas de alto risco para febre amarela. As regiões em amarelo, Argentina e Uruguai, com risco potencial. Mas os mosquitos estão por aí. Se eles não forem devidamente controlados, isso realmente é muito difícil, nós vamos continuar tendo febre amarela. Quando suspeitar de febre amarela? Depois de uma incubação de 3 a 6 dias, a maioria das pessoas, 85% mais ou menos, melhora após esses sintomas iniciais. Mas 15%, depois de um dia, mais ou menos, desenvolve uma forma grave da enfermidade. Os sinais de alarme da febre amarela são a febre alta, a icterícia, a anúria, a hemorragia, especialmente gastrointestinal, e vômitos escuros. Choque e insuficiência de múltiplos órgãos podem levar a uma letalidade de até uns 50% ou até um pouco mais, 50%. Esse é um mapinha mais fácil de gravar, mas é importante lembrar que existe um perfil sazonal, né? Em espanhol, um perfil estacional. A febre amarela aparece mais nos meses quentes do ano, verão, com chuva, estações com chuva, e onde há uma enorme proliferação de mosquito. É importante para um viajante informar-se sobre a ocorrência de epizootias na região para onde ele está indo. É importante ele saber o seu estado vacinal e há quanto tempo ele recebeu uma vacina contra a febre amarela, se é que ele foi vacinado. A vacinação contra a febre amarela é a forma mais efetiva de se prevenir a doença e bloquear os surtos de febre amarela. O Brasil, antes da determinação, ou coincidindo com a determinação da Organização Mundial de Saúde, de apenas uma dose durante a vida do indivíduo, o Brasil, mesmo assim, ela indicava o esquema, o calendário nacional do Ministério da Saúde brasileiro, indicava uma dose no adulto e apenas um reforço 10 anos depois. Na infância, a primeira dose era indicada aos 9 meses de idade e uma segunda dose aos 4 anos de idade. Mas com as alterações das recomendações da Organização Mundial da Saúde e a vacinação, o número de doses, a produção de vacina teve uma queda importante, então, a partir daí, o Brasil adotou a recomendação da OMS de dose única, independente da idade e sempre a partir dos 9 meses. Houve uma época que nós tivemos uma diminuição muito grande do suprimento de vacinas e estávamos num momento importante porque os casos que estavam ocorrendo na região sudeste e aumentando nos preocupava bastante. Portanto, nessa ocasião,
A dose da vacina usada em fracionada, ela foi uma solução. É importante dizer que a dose fracionada da vacina tem a mesma proteção, mostrou a mesma proteção que a dose plena em alguns estudos que foram realizados. Por exemplo, o estudo realizado por Biomanguinhos e Fiocruz mostrou a presença de anticorpos contra a febre amarela depois de 8 anos de uso de vacinação em dose fracionada, semelhante ao observado com a dose plena no mesmo período. Esses estudos ainda continuam. Mas em revisão de estudos com vacinação em dose fracionada, a Organização Mundial da Saúde não constatou inferioridade da resposta imune. Então, por um determinado período, o Ministério da Saúde brasileiro recomendou para algumas cidades apenas de alguns estados que tinham maior risco de acometimento da doença a vacinação com dose fracionada da febre amarela. As indicações da febre amarela, da vacinação contra a febre amarela, ela é para os residentes ou viajantes a áreas consideradas de risco, nesses indivíduos que nunca tenham sido vacinados. É importante dizer que em viajantes que vão a uma determinada região, a dose plena da vacina não fracionada deve ser administrada 10 dias antes da viagem, pelo menos. Existem algumas contraindicações em relação à vacina contra a febre amarela. Essas contraindicações, elas eram tanto para a dose plena como para a vacina em dose fracionada. Que contraindicações? Crianças menores de 9 meses de idade, mulheres que estejam amamentando crianças menores de 6 meses de idade. Se o risco de febre amarela existe na região em que vive essa mulher, ela deve receber a vacina e interromper o período de lactação por 10 dias. E, evidentemente, cuidar para que isso não prejudique a sua produção de leite. Também grávidas, a vacinação de grávidas é contraindicada. E pessoas com mais de 60 anos que necessitam uma primovacinação. Também pessoas com alergia grave ao ovo e condições de imunodeficiência. É importante lembrar que para cada indicação é um caso, cada contraindicação, é um caso. Então, é óbvio que risco versus benefício para uma determinada indicação deve ser considerado. Então, por exemplo, uma grávida que more numa região de risco. Essa grávida, a mulher que resolve engravidar, ela precisa já ter tido o cuidado de ter recebido uma vacinação contra a febre amarela. Mas, de qualquer maneira, existem pessoas com mais de 60 anos que são bastante rígidas e muitos casos aqui no Brasil que essa população recebeu vacinação e foi muito bem. Mas é importante saber que esse é um quadro de contraindicações formais da vacina contra a febre amarela. Em relação à soroconversão contra a febre amarela e a magnitude da resposta anticórpica, existe um trabalho muito interessante que foi desenvolvido pelo Brasil, Gâmbia e Argentina, estudando exatamente esses dados. E realmente a soroconversão da febre amarela no braço do estudo brasileiro mostrou uma interferência na resposta à febre amarela, a resposta à cachumba e a resposta à rubéola, embora não tenha mostrado interferência na resposta contra o sarampo. No estudo de Gâmbia e Argentina, não houve interferência para o sarampo, e nem para a febre amarela, e nem para a rubéola
e nem para rubéola e cachumba. Em relação à magnitude da resposta imune, houve interferência na magnitude da resposta da febre amarela, também contra a cachumba e também contra a rubéola, embora não tenha havido interferência na resposta contra o sarampo. De qualquer maneira, no Brasil, não é indicada a administração da vacina contra a febre amarela com a primeira dose da vacina contra sarampo, cachumba, rubéola, porque pode haver interferência nessa resposta da febre amarela, tanto na soroconversão como na magnitude da resposta de anticorpos. Os eventos graves da vacina contra a febre amarela são os que mais nos preocupam. Existem eventos considerados mais graves, existem reações alérgicas, como erupções de pele, urticária e asma, e existe a enfermidade neurológica, como encefalite, meningite e uma doença desmielinizante, num percentual, numa proporção que os senhores podem ver aqui, 0,42 para cada 100 mil vacinados em eventos graves e outras reações, como eu acabei de citar. Realmente, a enfermidade viscerotrópica como evento adverso da vacinação é realmente o que mais preocupa, porque a letalidade é superior a 60% quando esse evento adverso ocorre. Numa proporção, a proporção geral de enfermidade viscerotrópica é um caso para cada 500 mil doses aplicadas, mas como eu já mencionei, com uma letalidade muito alta. Indivíduos com mais de 60 anos têm uma possibilidade maior desse evento adverso, que é 1,8 para cada 100 mil, e com menos de 60 anos, 0,1 para cada 100 mil. Lembrar sempre que é depois da primeira dose de vacina. Eu trouxe para os senhores notarem esse gráfico do Ministério da Saúde brasileiro, classificando os eventos de acordo com a sua gravidade. Então, os senhores podem notar eventos adversos graves, que é essa cor vermelhinha aqui que os senhores estão percebendo, ele aumenta muito, aumenta bastante após os 60 anos de idade, o que é bastante preocupante, mas como eu disse, cada caso é um caso. Então, cada caso deve receber uma análise de risco versus benefício, embora a contraindicação, exista uma contraindicação formal da vacinação nos indivíduos com mais de 60 anos de idade. Existem algumas preocupações nossas, que é revacinar ou não depois de 8 anos, ou revacinar ou não depois de 10 anos, ou eventualmente nunca mais revacinar, ou seja, o indivíduo fica com dose única no decorrer de toda a sua vida. A impressão que nós temos é que uma dose sozinha, só apenas uma dose, não parece ser suficiente, dependendo da faixa etária desses indivíduos. Os vacinados entre 9 meses e 4 anos têm uma resposta menor. Portanto, no Brasil, pelo menos, existe uma recomendação de uma segunda dose se a criança recebeu a vacina entre os 9 meses e 4 anos de idade. Essa indicação é pelas sociedades médicas, né, e não pelo Ministério da Saúde. É difícil saber se há casos em vacinados com as definições atuais. Por exemplo, para que haja suspeita clínica de febre amarela, o indivíduo não pode haver sido vacinado. Bom, então como é que a gente vai saber quantos casos nós temos em vacinados? Uma outra preocupação é essa recomendação da vacinação em dose fracionada. Essa recomendação, sem dúvida nenhuma, foi oportuna, é oportuna se houver necessidade, mas representa um enorme complicador.
Em relação a eventos adversos, também é uma enorme preocupação, especialmente o viscerotropismo. Portanto, são necessárias vacinas menos reatogênicas. Muito obrigada. Graças por sua atenção.